gostaria de começar essa entrevista falando a respeito da atuação da Anatel em relação à decisão, né, das operadoras de adotar o modelo de franquia. O senhor fez críticas, né, à fala do João Rezende, né, presidente da Anatel, de que a era da banda larga ilimitada estava chegando ao fim. Eu gostaria de saber qual a sua avaliação sobre a atuação da Anatel nesse caso. A agência ela tem sido, de alguma maneira, omissa em relação aos interesses dos consumidores? Na verdade, toda essa celeuma ela foi originada a partir de uma declaração de um diretor de uma das grandes operadoras que foi extremamente infeliz, né? Mas, de qualquer maneira, até serviu como alerta para que a gente realmente tivesse que tomar posições bem mais claras para que protegêssemos o direito dos usuários. O presidente da Anatel, dentro de uma fala que foi bem mais longa, ele inseriu no contexto essa declaração de dizer que a era da franquia ilimitada tinha se acabado, o que não é verdade. O que não é verdade, o que não é admissível. Né? No âmbito do Ministério das Comunicações, no âmbito do governo federal, nós não aceitaremos de forma alguma que quaisquer planos venham a não ser mais ofertados com possibilidade do usuário optar pela franquia ilimitada. Né? Então, o que é que nós construímos a partir de então? Fizemos um ofício solicitando que a Anatel tomasse providências na perspectiva de evitar que situações como essa pudessem vir a ocorrer, inclusive no curto prazo. A Anatel inicialmente emitiu uma cautelar suspendendo por 90 dias e na última sexta-feira eles fizeram, através de uma resolução, uma suspensão por prazo indeterminado na mudança das regras hoje vigentes. O Ministério das Comunicações tem uma clara visão de que, primeiro, nós não podemos aceitar qualquer tipo de mecanismos que venham a inibir a universalização do acesso à internet, que é algo que nós estamos brigando, que nós estamos lançando programas governamentais, como vai ser o Brasil Inteligente, que nós vamos lançar no dia 5 de maio. Então, é algo que vem completamente de encontro às nossas determinações. Então, ao contactar individualmente com algumas das operadoras, todas elas, e aí sejamos justos, elas foram bem receptivas na perspectiva de, sim, vamos construir um modelo dentro da premissa que nós colocamos, respeito ao usuário. Respeito ao usuário a partir de alguns pressupostos básicos. Primeiro, contratos vigentes. Não aceitaremos qualquer tipo de mudança nos contratos vigentes que venham a prejudicar os direitos daqueles usuários que já estão com contratos vigentes. Então, esse é um ponto inicial e básico. Ponto 2. A coexistência em novos planos, de planos com franquias, como já existe hoje, com planos com franquias ilimitadas. Né? Então, aqueles que não necessitam de uma franquia ilimitada, aqueles que têm uma utilização muito pequena, eles podem estar dispostos a pagar um preço menor, consequentemente submeter a uma franquia que seja adequada à sua utilização, e isso tem que estar sendo muito bem claro. Mas também temos aqueles que querem sim uma franquia ilimitada. Né? Então, nós não podemos aceitar que, de repente, as operadoras, de uma forma unilateral, digam a partir de agora não tem mais franquia ilimitada. Isso não vai acontecer. Isso não será minimamente aceitado. Né? Então, teremos que definir mecanismos e aí temos sim contactado com a Anatel para que nós possamos definir regras que visem proteger esses direitos. Porque também não adianta uma operadora chegar e dizer, tudo bem, vou oferecer franquia ilimitada. Mas o preço se torna tão abusivo em relação aos preços hoje praticados que fica praticamente inviável. Ou seja, ela oferece um plano de franquia ilimitada, mas que é inatingível para a maior parte da população, porque ela não vai poder pagar. Então, isso daí nós temos que ter essa preocupação. Então, dentro dessas premissas, e a Anatel também cabe regular o SCM, que é o Serviço de Comunicação Multimídia, onde a internet está inserida. Então, ela tem que definir parâmetros que efetivamente protejam o usuário, que restringam qualquer possibilidade de medidas que venham a trazer mais prejuízo, seja na questão da oferta de franquia ínfima, que não dá para fazer absolutamente nada na internet. Na maioria das vezes os usuários, eles não têm conhecimento de que com aquela capacidade do pacote que ele compra, o que é que ele pode fazer. Então isso tem que estar muito claro, certo? E preços. Nós não podemos, as operadoras, e aí não adianta a gente aqui fazer qualquer tipo de demagogia. As operadoras são empresas comerciais que têm interesses comerciais. Não é? Agora, por trás desses interesses comerciais em um serviço que é regulado pela Anatel,
nós também temos um interesse social envolvido. E é esse interesse social que tem que nortear toda a política de universalização das telecomunicações. Então, só para concluir em relação a isso, o que eu quero deixar muito claro é que nós não admitiremos em nenhuma hipótese que qualquer mudança venha no sentido de prejudicar o usuário da internet.